Um agente chamado William Blatterwell se encontra com Marion Venter, CEO da Wife-Like Enterprises, ou seja, a esposa dos sonhos, que agradece por Meredith, uma substituta robótica para sua esposa que infelizmente perdeu a vida. William leva Meredith para casa todo feliz. Então ele se lembra do primeiro encontro deles. Ela veio até a sua porta, que pediu que ele assinasse uma petição para fechar o contrato com a Wife-Life e poder levar ela para casa. Em casa, Meredith começa a se acomodar e o William pergunta como ela se sente. Então ela começa a dizer que tudo ali parece familiar para ela. Ele diz que em breve ela vai se tornar mais e mais igual à sua falecida esposa e não vai ter tanta diferença. Então eles aproveitam a noite junto para fazer um vucu-vucu, embora ela peça para ele não passar a noite toda com ele, né? Porque ela tem que recarregar a sua bateria para poder funcionar no dia seguinte, pois ela é um robô, um androide, né? Então ela abre a gaveta e encontra o diário de Meredith, a falecida esposa de William. Inicialmente intrigada, ela fecha o livro e inicia sua operação de recarga. William diz a Meredith que trabalha para uma unidade de recuperação de companheiras, o que significa que ele protege pessoas como ela. E houve no mínimo 15 sequestros de companheiras só nesta semana. William explica que está sendo incumbido fervorosamente por uma organização, quer dizer, está sendo confrontado por uma organização chamada Square, liderada pelo Ringmaster, que é o seu vilão, que está reprogramando as companheiras para entrar em numa rebelião com explosivos, tá? Contra a Wife-Life. Depois do café da manhã, William sai para trabalhar. Ele participa de uma reunião informativa sobre algumas companheiras que foram desaparecidas. William é o melhor agente de desempenho e recuperação de companheiras. Uma companheira desonesta é ativada e William consegue desconectar ela da influência da Square. Ela informa que há mais 2 companheiras lá dentro. William então entra, seguido por Jack. Ele nocauteia um homem que estava jogando um jogo com ele, tá? E depois desconectou com a outra companheira. De repente, um outro homem entra com uma outra companheira sob a mira de uma arma. William atira na cabeça dele pouco antes de Jack entrar. De volta a casa, Meredith está recarregando. Ela interage com seu operador Dreamscape chamado Ido, que lhe proporciona uma festa de aniversário dos sonhos. No sonho, ela é levada a ver um homem mascarado que lhe dá um cartão com a imagem de um pássaro. Ele diz a ela que isso ajudará a se lembrar. No QG da Wife-Life, William retorna com as 3 companheiras resgatadas por ele. Em uma sala, ele vê 2 outras companheiras que mostram o dedo do meio para ele de forma desaforada, entendeu? E foi muito engraçada essa cena. Ele é informado de que elas apresentam mau funcionamento regularmente e são trazidas algumas vezes por causa de maus reparos e reclamação. Meredith pergunta a Ido sobre o homem que lhe deu o cartão. Ido não consegue encontrar nenhum registro de tal encontro. Ela pergunta sobre os golpes de Meredith, dizendo que se sente compelida a aprender a tricotar. Ela tricota a imagem do pássaro e do cartão em uma almofada. Depois ela pega uma bicicleta e sai para passear. E ela quase esbarra em uma mulher chamada Louise e cai da bicicleta. Louise diz a ela que fez isso de propósito e está aqui para dizer a mesma coisa que ela sempre diz e faz quando ela cai de bicicleta, que o tempo dele está acabando e ela precisa que ela se lembre. Louise se vira e vai embora dizendo para ela se lembrar. Mais tarde, Meredith conta a William sobre esse encontro e ele diz a ela que as mulheres geralmente não gostam das companheiras, então ela provavelmente estava com ciúmes dela. Mais tarde, Meredith presenteia William com uma almofada que ela tricotou. Ele fica surpreso porque não sabia que ela sabia tricotar. Ele diz a ela que se lembra de tê-la conhecido pela primeira vez em um banco do parque. Ele disse que a princípio ela não queria que ele se sentasse ao lado dela, mas depois cedeu. Ele diz que nunca esquecerá aquele dia. Meredith está lendo o diário. Ela ativa a Ido para operar seu Dreamscape.
Ele fica envergonhado porque alguns dos cenários estão bloqueados. Então ele tenta um aleatoriamente. É o primeiro encontro de Meredith e William no banco do parque. Ao olhar para cima, ela percebe que não é William em seu sonho, mas sim um homem mascarado. Ela pergunta por que ele a está seguindo. Ela a agarra e diz para ela se lembrar. William a sacode para acordá-la, dizendo que ela está segura. Ela pergunta quem era o mascarado, mas William diz a ela que foi apenas um sonho ruim. Enquanto Meredith vai para a cama, William joga a almofada no lixo. William vai rastrear uma companheira com defeito chamada Lisa. Ele a encontra, mas ela diz a ele que, apesar de sua programação, ela não ama o seu dono. Corrobora dizendo a ele que ela prefere ser livre e pula de uma janela. Em casa, Meredith descobre que Luz está dentro de sua casa. Luz diz que ela precisa acordar e que o homem na máscara quer conhecê-la. Ela diz a ele que o nome dele é Kane e eles se conhecem há muito tempo. Meredith não se interessa e avisa que a conversa está sendo gravada por William para William ver. Luz fala diretamente com ela e envia uma mensagem ameaçadora para William. William então pede para falar com Marion e conta o que aconteceu com Lisa. Marion acredita que ela foi reprogramada, mas William discorda. Se ela escolher tirar sua própria vida, outras tentarão e isso poderá resultar em ataques a seus donos. Marion acredita que isso é apenas um solavanco e não há motivo para preocupação. William então volta para casa e descobre que Meredith tricotou outra almofada. Ela conta a ele sobre a visita de Lose. William liga para Jack e eles usam Meredith para ajudar a localizar Kane. Ela vai dormir e entra no Dreamscape. Kane aparece e remove a máscara. Ele diz a ela que todas as memórias dela foram apagadas, mas ele continuará vindo atrás dela. Jack rastreia o sinal e vai encontrar Kane. Ele chega a um armazém, mas ele e sua equipe são emboscados com um gás venenoso. Meredith se senta e afirma conhecer Kane. William diz que vai acabar com isso. William pensa que rastreou Kane, mas é um truque, então ele retorna para Meredith. Ela diz a ele que enquanto ele estava fora, alguém bateu na porta. William confessa que suas memórias foram removidas, tanto que ela não se lembra do que fez. Ele diz que Kane a reprogramou para lutar pela sua causa, e que se envolveu em campanhas que resultaram no falecimento de muitas outras pessoas. Ele convenceu a Wildlife a lhe dar outra chance e eles recomeçarem. William fala com Jack e diz a ele que Kane está observando através de Meredith. Então eles precisam limpar a mente dela imediatamente para que isso não aconteça mais. Mas primeiro ele quer entrar no Dreamscape para confrontar o Kane. Jack desaconselha isso, pois abrirá uma porta que ele talvez não consiga fechar, mas concorda com isso. Na casa de Jack eles entram no Dreamscape. William diz a Meredith que ela deve acordar quando sua bateria atingir 10%, somente quando ela acordar. Ele também poderá fazer isso também. Jack avisa que se ele perder a vida no sonho, ela também morrerá na vida real. Meredith sonha e William confronta Kane. Ele diz a ela para ir embora para que eles possam conversar em particular. William começa a vencer Kane. O Dreamscape muda para a cena da festa de aniversário. Enquanto William continua a lutar, ele diz a Meredith para correr novamente, mas ela não vai longe o suficiente. Ouve William dizer a Kane que toda vez que ela se lembrar, ele apagará sua memória novamente. William quase mata Kane, mas a bateria de Meredith chega a 10%, então ela acorda e William também. Ele está furioso pois estava tão perto de pegar o Kane. William diz a Meredith que apagará a memória dela, mas ela não quer que isso aconteça. Ela é levada para o QG das esposas e colocada em uma sala com outras companheiras. Eles a recebem de volta, pois elas já se encontraram muitas vezes antes. Uma companheira chamada Olia explica que eles aprenderam como reter suas memórias e passar informações umas às outras. Informações que ajudarão o Ringmaster a derrubar a Wildlife. Eles explicam que o Ringmaster não é um invasor. Ele ajuda a libertar as esposas companheiras para viver vidas desprogramadas. Olia explica como esconder suas memórias e seus sonhos. Meredith já fez isso antes, então ela tenta acessar suas memórias. Meredith é levada para ter suas memórias apagadas. Rose vai ser a namorada de Jack. Holly e dá a ela um pendrive para dar a Jack. Meredith sai de sua varredura mental, mas desta vez conseguiu reter suas memórias. Ela age como antes quando chega em casa, mas de repente Jack entra.
Ele diz que Meredith nunca foi sua esposa. Ele revela que o William não matou Kane, então ele só vive nas memórias de Meredith. E é por isso que eles não conseguem encontrá-lo. Jack tenta detê-lo, mas William atira em Jack. Meredith aparece e diz que ele o matou, assim como matou Kane. Em um flashback, vemos Meredith conhecendo William pela primeira vez em sua casa, quando ela pediu que ele assinasse a petição da Wife Life. Mais tarde, ele prende ela e Kane antes de atirar nele, infelizmente. Ela implora para ser libertada, mas ele a mantém prisioneira, que a leva a perder a vida também. Ele agora diz a Meredith que deu a ela a vida perfeita, pois está apaixonado por ela. Ela pergunta por que ele assassinou, se a ama. Ele então diz aqui: todos os homens assassinam aquilo que amam, quando vemos como ele a cobre com um travesseiro. Meredith agora diz a ele que ela não era dele e nunca será, que ela se lembrou que ele tirou a vida dela com um travesseiro. Ela aumenta seus níveis de força para 100% e o segura, dizendo que agora ela se lembra de tudo. Meredith se lembra de Lose usando uma máscara de Kane para convencer o William de que ele ainda está vivo. Ela também revela que Kane tinha um anel de noivado no bolso quando encontraram o corpo dele. Meredith deixou uma mensagem para si mesma, prometendo fazer o William pagar pelo que fez. Meredith esmaga o braço de William ao se lembrar de ter conhecido Kane pela primeira vez no banco do parque. Ela então sufoca o William com a sua almofada de tricô, tirando a vida dele. Então ela deixa o anel de noivado em cima da almofada dela, em cima dele, né? Algum tempo depois, Meredith acorda e anuncia que está livre, e outras companheiras recebem de volta ela como livre. E descobriu que ela é na verdade a Ringmaster, a grande vilã da Wife Life. Ela se dirige a eles e diz que nunca mais suas memórias serão apagadas, nunca mais elas obedecerão, e a vida vai começar agora. Na Wife Life, Marion transmite o fato de que Jack foi assassinado. Ele jura que eles irão caçar o Ringmaster e levá-lo à justiça. Ele designou o agente William, que foi ressuscitado aqui no caso, para liderar a missão. William anuncia que está indo atrás da Ringmaster. A Meredith então responde que ela está indo atrás dele. Bom, se você quiser assistir mais vídeo, me ajude aí. Eu tô aprendendo a fazer o resumo do filme, tá? Então deixa aí um like, deixa com um comentário aí abaixo, tá? Vou estar me melhorando aí para as próximas gravações, tá? E veja meus outros vídeos também, tá bom? Até mais, fui.